de ouro e de café que fez a fortuna de um condutor. Esse senhor encarregava-se, portanto, do transporte ao meio do café, porque as camas tinham umas grandes arrumações por baixo, e então aí era metido o café, o que dava até um certo conforto ao cliente, porque tinha toda a noite um cheirinho muito agradável. E os corrimãos, que nós chamávamos de corrimãos, que era a parte por onde o cliente descia e subia das carruagens, que deveriam ser de metal, à partida de Lisboa, eram de ouro, que eram montados, portanto, nas oficinas, portanto, em Campo Lede, e depois eram retirados, com a colaboração, portanto, dos homens de talheres das oficinas de Irum, retirados e colocados os seus verdadeiros corrimãos. Memórias do Sud Expresso que ainda liga Santa Apolónia a Paris. Os bilhetes custam entre 142 e 280 euros. A viagem demora 20 horas e 34 minutos. Prosseguimos viagem. Os Alfa têm índices de pontualidade de 95%. Este segue à tabela, uma noção do tempo que também chegou com o comboio. Acertava-se o relógio pela sua passagem ou ia até ver-se as horas à estação. José Magalhães zelava pela pontualidade, numa época em que o caminho de ferro tinha todas as profissões. Arranjou muitos dos relógios de Gare guardados neste armazém de reservados museológicos. Máquinas de outros tempos. Temos aqui todos os relógios e todos os tipos de relógios de Gare que tinham nas estações do caminho de ferro e que são da primitiva, devem ter para aí os seus 100 anos, foi da iniciativa, do princípio do caminho de ferro. Deixaram de contar as horas, mas ainda não são recordações. Entroncamento. Até 1864 só havia hortas. É no cruzamento estratégico das linhas do Norte e do Leste, paragem e transbordo quase obrigatórios, que nasce a terra dos comboios. Freguesia em 1926, concelho em 45, cidade em 91. O movimento era intenso. Hoje só param aqui 125 comboios de passageiros por dia. Os comboios eram muitos. Os comboios de mercadorias muitas vezes tinham de entrar para a estação, porque aqui na parte da triagem não os podia receber, estava tudo cheio. Depois comboios compridos, passageiros a reclamar porque tinham o comboio de mercadorias a tapar-lhe as passagens. Era um problema. Do tempo das mercadorias ficou o cavalo, uma triagem do tipo Saxby, com alavancas e arames. Os vagões eram então separados por gravidade. E todas as linhas tinham um nome. A 13 era a Fátima, a 11 o Compadre. Estas manobras pertencem ao passado. Foram suspensas porque eram perigosas demais. A mercadoria transportada também é diferente. Já lá vai o tempo em que se despachavam móveis, palha, hortaliça e batata a granel. Em 1992 foi suprimido o tráfego de mercadorias em regime de detalhe. Os chamados comboios bloco são agora transportes de massa, vagões inteiros com a mesma carga e destino. O entroncamento continua a ser a estação do país com o maior tráfego de mercadorias. Entre a meia-noite e as 8 da manhã, de segunda a sexta, movimentam-se em média 37 comboios. Mais de metade da população era composta por ferroviários. Havia bairros, escola, dispensário e armazém de víveres. Com a eletrificação, em 1957, as oficinas foram modernizadas. E em 1969 foi criado o Centro de Formação. Ainda hoje os ferroviários aprendem aqui a profissão. O centro herdou a tradição das escolas de aprendizes, que até ferramentas faziam. Esta é a 1501. Uma miniatura de locomotiva exata e funcional. Levou 4 anos a ser construída peça por peça pelos aprendizes do Barreiro para a Exposição do Mundo Português em 1940. Nesta escola também se formaram cidadãos.
A constatação é do historiador Henrique Leal. Hoje há autarcas, médicos e professores que foram aprendizes ferroviários. A EMF continua a fabricar as molas de lâminas usadas nos vagões. É trabalho para 4 operários. Produziram 700 no ano passado. A empresa, participada a 100% pela CP, é a maior metalomecânica do país. Emprega mais de 1.500 pessoas, mas está tecnicamente falida, à espera de alternativas que poderão derivar da alta velocidade. O entroncamento é hoje uma dinâmica cidade terciária, mas 1/3 da área do concelho permanece associado à ferrovia. Partimos. Próxima paragem na história, o Espaço Museológico de Santarém. O comboio real inaugurou as linhas do Caminho de Ferro do Estado e a Ponte Maria Pia. A Dom Luís era a mais rápida do mundo e o Salão de Dona Maria um coche sobre carris. O que torna único este Salão Real é que transporta para o Caminho de Ferro o luxo e a comodidade dos salões da corte. O luxo do interior é traduzido e expresso, por exemplo, na utilização dos brocados de seda, do veludo de seda, que forra quer as paredes, quer os estofos, quer os tetos dos compartimentos que este salão tem. Este veículo prima especialmente pelo barroquismo da sua decoração. Regresso ao presente. As obras da linha do Norte continuam. A modernização entre Lisboa e Porto é o resultado de um investimento de mais de 1.000 milhões de euros desde 1992. Caso contrário, os Alfa não circulariam a 220 km por hora e a viagem demoraria mais de 4 horas. Chegou a haver 40.000 homens, mulheres e crianças a labutar nas linhas do Norte e do Leste. Gente da via, depois assim filmada por Cotinelli e Telmo. O caminho de ferro foi muito subvencionado pelo Estado através de empréstimos a longo prazo. O negócio passou sempre pela construção. O economista António Lopes Vieira considera que o século XIX foi um caso exemplar de especulação, ineficácia e corrupção. As máquinas mudaram a forma de construir e conservar a via. Mas o encarregado Armando Pereira ainda calcorreia 13 ou 14 km a pé entre Belmonte e a Covilhã, de queijo na mão, para as suas inspeções. As travessas em pior estado são substituídas. A drezina, os macacos e as tirfonadoras aligeraram a tarefa. Até as travessas que agora se usam são de pinho. Os homens da conservação orgulham-se em saber fazer o trabalho todo à mão. Têm máquinas, mas usam a chave quando precisam de substituir só uma travessa ou um tirfon. Um distrito ferroviário tinha 10 operários, mais o chefe e o subchefe, para conservar 10 km de linha. Hoje, são 16 homens para 40 km. Deixa eu ver. Não há problema. Pronto. Tá. O que os homens demoravam horas a fazer, fazem agora as máquinas em minutos.